Olá, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Garotas do Programa. E calma, não é o que você está pensando, É muito melhor. Eu sou Maria Carla. Eu sou Ivete. E eu sou a Marília. E vocês estão sentindo falta da nossa Renatinha. Mas calma, ela casou, teve a sua lua de mel. Infelizmente, na lua de mel, teve um acidente, Sim. nada muito grave, mas ela se machucou. Então ela tá se recuperando pra ela voltar tá bem, inteirinha ela tá bem. pra gente aqui, né? Isso aí. Precisa desse momento de repouso nesse momento. Precisa. Isso. E já vale aqui também um lembrete. Vamos fazer um lembrete, né, gente? Vocês que saem pra se divertir, se divirtam, mas cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Do lado, né? Graças a uma doida aí que tropeçou, caiu, derrubou ela, machucou. Então, assim, e poderia ter sido bem grave. Então, fiquem ligados nessas diversões, né? Se vocês aí. querem se machucar, machuquem vocês, não Não o outro, coleguinha do né? lado. Que tava em lua de mel, né, gente? Poxa. Estragou a lua de mel. Pois é, né? Depois a gente conta com detalhes esse causo. Aliás, é um bom ponto pra gente tacar isso no Instagram. Ela mesma vai contar. Pra ela mesma. contar e vocês acompanharem isso nos stories, Isso porque aí. é triste. Mas, agora que vocês já sabem, cadê a nossa Renatinha? O episódio de hoje vai falar sobre do caos à organização. Como não pirar entre fios, filhos e trilhas. Então, gente, se eu fosse vocês, eu ficava aí até o final. Porque imagine conciliar maternidade inesperada com uma carreira que celebra beleza, sem padrões. E ainda encontrar tempo para a natureza. Muita coisa. Nossa convidada hoje é expert em transformar desafios em combustível. E vai revelar como equilibra tudo isso sem perder o brilho. Fica aí com a gente até o final para você curtir histórias inspiradoras e dicas que toda mulher, aliás, eu digo que todas as pessoas, nem só As mulheres, pessoas, não é só mulher, né? não. precisam ouvir. Então, antes de tudo isso, produção, por favor, roda a nossa super vinheta. Isso aí. Programa. Garotas do programa, 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 garotas do programa. Mas antes a gente entra... Nossa, gente, tô empolgada, desculpa aí. Não, Deu um berro, né, gente? Não, Até eu falei, não, nossa tá senhora. bom. Tá ótimo. Mas... Tá empolgada. Voltando, então não corta não, vamos manter. Mas antes da gente entrar aqui nos nossos assuntos, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que agradecer os nossos super parceiros, que graças a eles, tudo isso aqui acontece e esse podcast chega até você. Vamos começar, claro, agradecendo. Agora eu sempre faço meu coraçãozinho, gente. Eu não sei fazer. Assim, Eu ó. fiz. É isso aí. Eu não sei fazer. Agradecendo a nossa super produção Bubbles Studio, que além de proporcionar esse estúdio incrível, maravilhoso, eles ainda cuidam de toda a produção para que esse programa chegue até vocês com muita qualidade e vocês podem assistir isso de uma forma incrível, confortável, com imagem, com som maravilhoso. Então, Bubbles, vocês são demais. Parceiraços. Nosso salão Macherry, um Macherry. salão maravilhoso que nos deixa sempre impecáveis a cada gravação. Então, por favor, acesse aqui, entre no link deles para conhecer um pouquinho mais. Eu tava aqui mostrando a minha trança. A trança. Que hoje eu estou aqui, ó. Hoje eu estou chique, Hoje é bem, todo mundo suspeito aqui. Hoje eu estou muito suspeito. trançada. Tá tudo muito lindo É hoje. isso aí. E eu vou mandar um alô especial para os parceiros, mais 2 parceiros que nós temos. Um deles é a Illustrate Company, que produz, canecas personalizadas com muito carinho para vocês. Qualquer projeto pode virar uma ideia de presente, por exemplo, chegando aí, várias comemorações. Então, Illustre Company, tá? E mais um, que é muito bom, esse é uma delícia, Mania de Açúcar, que produz doces maravilhosos que são pura felicidade. E se vocês quiserem saber mais a respeito desses parceiros que estão com a gente aqui ao longo desse programa e de todos os programas que a gente está produzindo, acesse o QR Code, vai ter um QR Code na tela. E na descrição do vídeo tem o acesso de todos eles. Aproveita, entra lá, curta, compartilha também e entre em contato com eles porque eles são muito bacanas. Já curte tudo. Tem também o Mia Rocks, que enfeita, cuida dos seus pets com muito amor, com muito estilo. E se você tem uma empresa, uma marca, um produto, um serviço que você quer aparecer aqui
pros ouvintes do Garotas do Programa, manda uma mensagem pra gente. A gente vai bater um papo, a gente vai entender como a gente consegue passar sua marca, seu produto aqui para todos os nossos ouvintes curtirem. E a gente vai ficar muito feliz de ter você como parceiro ou patrocinador. Com certeza. Maravilhoso. Meninas, a gente tem parceiros incríveis, né? Sim. Mas vamos partir pro nosso, finalmente, vamos começar o nosso programa? Vamos. Vamos apresentar hoje uma convidada que é incrível. A gente tá recebendo uma mulher que é assim, muita força, muita inspiração, um exemplo, uma história incrível. Vocês vão se divertir muito, além de tudo. Então, ó, mineira raiz com alma paulista. Ela é mãe da Alicia, planejada, e do Pedro, que veio no susto. Mostrando como a vida nos surpreende e como nós transformamos desafios em motivação. Cabeleireira há 15 anos e terapeuta capilar, ela acredita no poder de um cabelo saudável e na beleza que foge dos padrões. Estudante, eu acredito... Isso não tá aqui, mas eu vou complementar. Eterna estudante de estética, louca por natureza e por organização. Tamo junto! Quem me conhece sabe, né? Nossos toques da vida. Casa bagunçada dá um bug mental nela e tamo junto, que em mim também. Acima de tudo, uma mãe dedicada que encontra na família sua maior força e inspiração. Vem contar suas histórias, nos inspirar, ensinar e vem nos divertir e emocionar muito. Seja muito bem-vinda, Lorena Sedlmayr. É um nome chique. Sedlmayr. Vem, Lorena, vem. Seja bem-vinda. Linda, maravilhosa. Lorena, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz que você está aqui hoje. Ai, obrigada. Para vocês que não sabem, a Lorena é que deixa a gente linda pra vir gravar. Tá vendo? Essa minha trança incrível. Isso aí. Nossas makes, tudo. Ela, é graças a ela que a gente fica aqui incrível. E a cada programa, e a cada episódio, ela vai colocando um pouquinho mais de cor. Olha, eu vou tirar meu óculos pra vocês verem como eu estou linda, Começou colorida. assim, passa um lápis. Não precisa. Não precisa. Então, a cada programa ela tá Ela vai conseguindo. conquistando. Vai conquistando. Ela Daqui vai- a pouco eu vou chegar com uma sombra preta. Nossa, batom não vejo vermelho. a hora, não Nós vejo a hora estamos disso esperando o acontecer. dia que A Ivete Ivete carregada chegar. numa make. Ah, então Pois eu é. amo. Apostado. É isso Bora, aí. bora. Isso aí. Vou conseguir essa Alô. missão. Sinta-se em casa, o programa Obrigada, é obrigada seu. pelo convite. Tem muita meninas. história que a gente quer saber, mas eu já abro o programa fazendo uma pergunta incrível, que eu acho Vamos que na lá. apresentação a galera deve ter ficado curiosa. Conta pra nós a sua história de uma gravidez planejada, bonitinha, e a outra no uou, como No assim? meio Uou, do sou caminho. grávida. Conta pra nós. Sim. Bom, primeiro filho, né? Tava casada, aquela coisa tradicional, tudo bonitinho. Ah, eu quero ser pai. Fui atrás dos médicos, ok. Tive a Alicia, né? A primeira A filha. primeira filha. 11 anos depois, a gente não quer começar tudo de novo. 11 anos. 11 anos. Não quero tudo de novo. Imagina, vou focar em mim, agora que eu tenho tempo, focar na minha carreira, focar. Não nos dá nem meus pra aproveitar, não dá nem pra aproveitar o Exato. bercinho, nada, né? Não, nada. Nem Nem a tinha roupa, doado né? tudo. Nada, E aí, quando eu tava num namoro, não era nem um casamento, nada assim, nada planejado, de fato. Perante os médicos, algo impossível, uma menopausa precoce por conta de um tratamento de medicamentos que eu fiz para endometriose. Um certo dia, a médica virou para mim e falou assim, olha, vamos analisar como que tá a taxa dos hormonais, porque você não está mais ovulando. Isso é uma menopausa precoce, e na sua idade isso não é legal. Não vamos entrar com uma reposição. Eu Sim. falei, legal, tudo bem. Até aí, Tudo bem. tudo bem. Me passou os exames, a cada 3 meses eu repeti os exames. Não estava ovulando de fato. Nos exames, né, de rotina transvaginais não tinha ovários. Até então, repeti daqui 3 meses novamente, mesma coisa. Um certo dia, voltando para um curso, inclusive, peguei a Dutra, passei mal. Falei, gente, não é possível. Menstruação ok, tudo, né? Como assim? Como o que tá assim? acontecendo Que comigo, tem alguma né? coisa errada. Realmente tinha algo errado.
Oh, meu Deus. Ou muito Ou certo. muito certo, muito exatamente. certo. Muito certo. No momento você fala, não é possível. Não passa isso, não passa. Não, Deus nem deixa na passa. cabeça. Eu falei assim, jamais, sou dona do meu corpo, meu templo, né? Meu corpo é meu templo. Não, Não vou passando permitir por que isso por aconteça. esses tratamentos todos, obviamente, você Exato. pensa, não posso engravidar mais, acabou, né? Não, eu nem tinha ideia disso. É. Não passava nem assim, em sonho, né? Viver tudo isso de novo. Sim. Aí fui fazer um teste de farmácia, que eu nem sabia que existia aquele que quando a menstruação não está atrasada. Ele deu positivo. Eu falei, isso aqui é mentira. Tá né? errado. Alguma coisa dos meus hormônios que tá essa bagunça, né? Tá Imagina, desregulado, tem alguma coisa errada. algo, é. Fui fazer um teste de ultrassom, que era um dos protocolos que minha médica me dava já os pedidos sem data, justamente porque eu estava repetindo a cada 3 meses. Sim. Né? Então, quando eu voltava na consulta, já chegava com os exames. Ótimo. Pra Né? facilitar, Para né? facilitar a vida. Fui fazer ultrassom. Aí esse não tem erro. Gente, o susto. Não, eu esqueci aí do consultório, deixando bolsa, celular, em Nárnia, assim, minha cabeça passava um um choque. filme, um choque. E eu chocada, porque eu falava pro médico assim, não é possível, ele tem dedo, ele tem pé, ele estava formado. Não, eu tô imaginando a cena, Gente, doutor. Não, você tá gente. equivocado. Eu falei, não, tem tá alguma coisa de errado. errado aqui. Não, você não tá fazendo em É um mim. alien. Não, né? Essa Meu ultrassom não tá sendo em Deus. mim. E Deve ele ser- tentando me confortar assim, calma. Aí a assistente, com a minha mãe foi a mesma coisa. Não, você não tá entendendo. Tipo assim, eu tô totalmente fora do padrão, né? Porque assim, família tradicional. Sim. Namorar, casar, ter filhos. Aí você vem Eu de uma fora de um família relacionamento. tradicional, Eu fora de um É, relacionamento total, assim. Namorando, que é uma fase da relação totalmente estável, que a gente não buscando coisas diferentes, caminhos diferentes. E a gente fala assim, não, melhor de cada um ficar no seu canto, então, não tá dando certo, a gente não tá se entendendo. E você chega pra pessoa falando que tá Agora eu grávida. estou grávida. Meu Deus. Como do assim? céu. Eu tava brigando, falando que a gente não tava dando certo, e aí eu chego falando que... Eita lasca, fala, tem outras coisas aqui. É. Cuidar. A tem gente não outras escolhe, coisas meu aqui bem. pra Quando você tem que cuidar. vir, Aí eu, não. só vem. Aí foi só renúncia no começo, que faz parte, né, da aceitação, de questionar. Falar, doutora, você tem... Eu cheguei na minha advogada, né, minha doutora... Não, Falei e a assim, olha, cabeça pira, tem algo né? errado aqui. Eu quero processar esse laboratório. Eles me enganaram. Como assim? Gente. Pra você ver o nível que a gente chega. Mas eu falo que hoje ele é minha bênção, assim. Não me imagino sem meu susto. Quantos anos? 1 ano e 2. Ai, é muito recente. Muito, totalmente. E a sua mais velha tá com? 11. Ah, você Faz falou 12 11. agora em agosto. É. Nossa. 1 ano e 2 meses. Gente, é um bebê. Um bebezão. Gigante. É. Ó, a gente fez uma live, né? Agora a gente faz uma gravação, a gente Sim. passa os contatos e a gente recebeu uma pergunta aqui pra você. A Thaís, do Tatuapé, tá perguntando assim, ó. Lorena, você teve 2 tipos de maternidade, uma planejada e a outra no susto. Como cada uma dessas experiências te transformou de formas diferentes? Obrigada, Thaís. Vocês aí, ó, participem, tá, galera? Isso aí. É, realmente. Assim, a planejada é... Eu falo que você idealiza tudo, planeja tudo. Você... Enxoval, mimimi. Tudo assim, é muito, assim, dentro do que você espera. Claro que quando a criança chega, é totalmente diferente, né? Eu me sentia brincando a de primeira. boneca. Porque Eu a falava assim, primeira tô brincando de emoção ali, né? boneca. E eu curti a maternidade de fato, né? Como foi planejada, é totalmente diferente. Eu fiquei 1 ano Sim. sem trabalhar, me dedicando totalmente a ela, Sim. né? Então, assim, isso é muito gostoso, muito Uhum. bom. Mas eu falo que ela foi a que me trouxe coragem, ação, sabe? Assim, de não ter medo, de, tem que fazer, vamos lá e vamos realizar. Ela me trouxe a iniciativa. Acho que o filho te tira totalmente da zona de conforto. Nossa, total, sem dúvida. E aí, assim, o Pedro, no caso, que foi o do susto, ele no começo me trouxe muito medo, tipo, como vai ser agora, Sim. né? Só que ele me trouxe, como eu posso te dizer, me trouxe para a base. Eu comecei a me conectar com as minhas origens, bases familiares. Coisas que a gente no dia a dia, ainda mais aqui na cidade grande, a gente vive no automático. A gente acaba deixando Sim. de lado um pouco dos nossos valores, Sim. né? Então, assim, pessoas que eu achei que fosse me julgar, foi a que mais me acolheu. É. Né? No caso, É, assim, sim, nossos sim, avós, vamos sim. dizer assim, minha avó. Foi a Gente, pessoa que eu nunca sabe. cheguei nela e falei... Porque são de pais diferentes. São totalmente, né? Eu já estava separada do pai da minha filha há 10 anos. Sim. Eu me separei logo quando ela completou 1 ano. Então, assim, você tá num namoro, numa relação que é nada
estável, né? Totalmente instável. Inclusive, eu quero muito que você conte a história do seu namoro aqui. Que é incrível também. Que é incrível também. O mas princesa continua. é fofo. Princesa! Princesa. Princesa é fofa. Não, olha, já Ó, ouvi ó. vida, amor, né, É, marido. princesa. tudo. Mas É tinha uma novela que princesa. falava princesa e princesa. Veio Sim. disso ou veio antes? Não, veio de um filme que a gente estava Olha! assistindo e aí ela falava assim, como que você quer que seu marido te trate? Né? Eu falei, eu quero que me trate como uma princesa. Então, você trata ele assim? Eu falei, opa, então que ser calma aí, princesa. princesa. É que recentemente acabou de acabar. Acabou de acabar, é ótima, É. né? Terminou recentemente uma novela das 9. Quem é noveleira? Que eu esqueci o nome. E tinha um casal que se chamavam de princesa e princeso direto. Ah, Eu não achei que não dá você tempo de disse. assistir novela, amiga. Legal. Não dá. Você veio antes. É. Eles que te copiaram. Exato. Eu acho que eles... Não, tanto que ele fala assim, meu, princesa, de onde você tirou isso? Eu falei assim, tá vendo? Você não tá, tipo, o TDAH tá em dia, né? Porque não tá lembrando dos momentos, das coisas. Ele falou assim, sério mesmo? Eu falei assim, sério, eu quero que você me trate como uma princesa. Então é isso, E os- princesa. e os Ficou. E os Ai, corretinhos de ficou. plantão, todos ficou. sabem que é príncipe, gente. Todos sabem. É a tanto- brincadeira de princesa e princesa. A gente tem que explicar, porque hoje em Isso. dia, né? Exatamente, né? Hoje em dia tudo se torna um pouco mais chato. A gente É. é um pouco do Então, humor. A gente tem que ir explicando. A gente sabe o certo, é só uma brincadeira. Ser um pouco E mais como que foi leve. a gestação, né? Do segundo. susto. Do segundo, do susto? é. Foi tranquila? Não, Ou seja, nada. Nada foi diferente da primeira? Totalmente. Então, o ditado de que uma gestação não é igual à outra, Sim, um filho não e é eu igual vou ao falar uma outro. coisa pra vocês assim, da aceitação. Nossa mente controla totalmente o nosso corpo. O Pedro, enquanto eu tava não é possível, como pode, negação, na é. negação, eu brigando com minha ginecologista, me atende há mais de 15 anos. Ela que fez o tratamento para eu conseguir engravidar da minha primeira, né, da Alicia. E eu falava assim, não é possível, como, né? Como, Ela Quer que eu te como? explique como? Vou te contar. E ela falou assim, vou te falar uma coisa, melhor antes um filho do que uma doença, pensa Com assim. certeza. É. Aí eu falei, eu demorei a entender. Aí eu tive bastante hemorragia, né? Desde o momento que eu descobri, tanto que teve situações dele virar pra mim assim, não é possível, você tá abortando, Eita. né? Porque era assim, da era uma coisa feia de se ver, de eu não poder ficar em pé. Nossa. E aí ia na consulta, aí ela me dava uma sacolinha, né? Cheio daqueles do estrogênio, né? Que você toma um e coloca o outro, ingere. E aí ela pegava e falava assim, você tem que ficar de repouso. E nesse repouso Total. durou... total. Durou 40 dias. E as clientes assim pra mim, o que aconteceu? Né? Olha. Que você sumiu. E eu não queria contar pra ninguém, porque assim, no primeiro momento eu tive vergonha por estar grávida, fora de um relacionamento, vamos dizer assim. Então, É, você só pra se contextualizar. Eu me É. culpava, exatamente. Mas para contextualizar, Né? Lore, Exatamente. pelo que a gente sabe, né, que a gente Sim. conversa, né, todas as vezes que vai no salão rola muito conversa. Pra Ah, é uma variar. terapia, variar. além de tudo, não é só terapia Mas- capilar. Terapia. Inclusive, ela vai falar a respeito da terapia capilar um pouco. Sim. Um pouco, porque rende outro episódio. Mas você vem de uma família tradicional, Total. de cidade do interior. Mineira, Interior, né? Mineira. Mineira. Cidade parece um bairro. Ai, que gostoso. Tem 22 mil habitantes. Então, assim, é Ah, a minha cidadezinha. ganhou. Todo mundo A minha se ganhou. conhece. Como chama? Carlos Chagas. Carne Carlos Chagas. Chagas. Minas, norte de Minas. Já é de... Norte de Tropeçou, tá na Bahia. Ah, Divisa, legal. praticamente. É, divisa. Bem divisa. Sim, mas aí você casou. Sim, assim, você começa a namorar, foi a família namorou, chega, né? De tomar casou, à frente da beleza. situação e fala Sim, assim, e aí, é. tá namorando? Que é Qual que é pra- as suas é, pretensões com a minha afilhada? Como, né? Como já Intima aconteceu. o cara, né? E aí, tipo, tem intenções, né? Sim. Tanto que quando eu conheci o pai da minha filha, eu ficava assim, será? Né? É. Aí, com assim, certeza. mãe, e aí? Ela, olha, se não der certo, você volta pra casa. Você fala, mas será que é isso mesmo que eu quero? Sim. Né? E nisso daí você tava já na área? Então, a área da beleza já. Na Na área verdade, da assim, beleza foi já, um né? namoro, foi um namoro. Olha só como eu me inseri nessa Ó. área. Eu tava namorando, trabalhando num banco, área financeira. Olha. E aí a gente conversava bastante. Ele, poxa, você gosta tanto. A tia dele tinha um salão de vila. E aí ele falou assim: você gosta tanto que você não faz um curso na área? Eu falei: ah, não, vou gastar dinheiro com isso. Ele, não, eu pago pra você. Eu falei: não, gastar dinheiro com isso é besteira. Ele foi, pagou o curso e trouxe pra mim assim: ó, tá pago, agora é só você ir. Tem que fazer. Tem que É. fazer. E ele fez, na época, era curso de depilação, né? Que legal. Depilação e design de sobrancelha.
Sim. Eu comecei, fiz o curso, gostei. Aí eu comecei a conciliar. Uma amiga minha tinha salão de frente também à minha casa. E aí eu atendia tanto na tia dele, como nesse salão da Como minha no amiga. salão, E aí eu ia conciliando as ah. minhas folgas. E assim foi que eu fui entrando que pra você foi área. entrando nessa área da beleza, porque você era Sim, da área financeira. Da área financeira. Trabalhava em Certo. banco. Aí já tava Banco e namorandinha. seguradora, já. Namorandinha. Sim, aí tanto que foi com ele. Eu fiquei noiva, né? Noiva, Primeiro, lógico. bonitinho, porque, né? Seguindo coisa- todos todos os maravilhoso, protocolos, bonitinho. Põe Exato. mineirinha. Aqui primeiro, depois... aqui E primeiro. aí, quando eu terminei com ele, na sequência, eu conheci o pai da minha filha. E ele já estava estável, né? Tinha 12 anos na época de um escritório, de direito, enfim. Aí, assim, Certo. atendia todos os requisitos Requisitos. da família. Checou, Todo cheque. checklist. E sempre tem. checou. Se Sempre não é tem. próprio, é da família. né? Exato. E aí eu ficava assim, a gente se entendia muito bem e tudo mais. Só que quando a gente foi morar junto, de fato, eu falei assim, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Sim. Eu não me via vivendo aquela A vida. convivência, né? É. E aí ele começou, eu quero um filho, você vai ser a mãe da minha filha. E eu ficava assim, será? Aí ele falou assim, vai. A gente foi atrás, discutindo endometriose. Comecei a fazer o tratamento para conseguir Sim. engravidar. Então, assim, Totalmente planejado totalmente mesmo. planejado mesmo. Hum, Só que aí, com o passar do tempo, engravidei, tive um aborto espontâneo. Aí eu falei, não quero mais. Aí, não, vamos tentar de novo. Tentei de novo. Eu falei assim, talvez seja isso que tá faltando, né? Ele quer tanto ser pai que eu acho Sim. que... Da insegurança da mulher É, também, né? eu falei, talvez seja isso. Que seja faltando pra, né, pra que eu me Completar. sinta... É, que eu Talvez, me né, sinta pra mais completar inserida isso. nessa rotina. Nesse casamento. Nesse casamento, de fato. Só que não. Aí eu comecei a ver muitas coisas, assim, que, na verdade, é incompatibilidade, né? Tipo, familiar, vamos dizer assim. As crenças, a questão que eu cresci ouvindo, né? A forma que o homem trata a mãe... Diz É a forma que ele muito vai que te tratar. muito como... É. E quando eu via algumas coisas, eu falava assim... Não concordava. Não é pra mim, É difícil. né? Assim, toda família tem seus problemas, todo mundo tem suas diferenças. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E eu via muito, assim, conflito entre eles e assim, coisas, assim, pesadas. E eu não falava assim, cara, não é isso que eu quero pra mim. Não quero minha filha crescendo nesse meio, ouvindo vivendo isso. Com os tratamentos, né? E aí, eu já tava grávida, né, dela. E aí Não dá pra voltar, Não né? dá pra voltar atrás. Eu falei assim, eu acho que é coisa da minha cabeça, vou insistir mais um Vamos pouco lá, e vamos até lá. ela nascer. E o principal foi, quando ela nasceu, eu fiquei sem trabalhar, Sim. né? E o que eu já sentia, né, que quando eu saí pra trabalhar, e que ele chegava primeiro que eu, era briga na certa. Aí eu falei, Por quê? Ele queria que você ele queria que eu chegar e você estivesse lá, esperando ele. linda, bonita, Com a janta na cheirosa. mesa, a roupa lavada, dobrada? Eu tinha pessoas que faziam isso pra mim. Ele Ah, achava que, assim, tá. a vida que pra eu estar Mas numa aí casa. Tinha que estar lá que esperando. tinha Pronta pra ele. Pronta pra ele. Mas assim, tinha uma moça que limpava a casa, fazia comida e tudo mais. A filha estivesse cheirosa, né? Bem cuidada. Sim. Não tá me faltando nada. Tanto que quando eu falei, eu não quero isso pra minha vida, ele virou pra mim e falou assim, você volta. Te juro, ele me pegou no carro com a minha filha, levou até a casa da minha mãe. Chegou na casa da minha mãe, ele falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu não tava acreditando. Eu falei, não, tenho certeza, é isso que eu quero. Olha lá, hein? Mas você vai voltar. Você não vai abrir mão de tudo que você tem. O conforto, na cabeça dele, o O conforto. Casa, né? No caso dele, ele pensava assim, você tem casa, você mora bem localizada, tem carro na garagem, Não, moto. e tem muita mulher que não E faz assim, quando isso, você precisa de alguma coisa, tem aqui o cartão. Você Então, vai lá, tem sabe mulher assim? que se sujeita a Nossa, isso então. pra ficar acomodada. Só que aquilo tudo que você tinha de conforto, de conta paga, isso aqui, não te completava como mulher, Nossa, como sentimento. Eu né? acho que assim, não era nem como mulher, é como pessoa mesmo. Eu me sentia assim, fora daquele contexto, sabe? Deslocada Deslocada total dentro da família Doriana. Isso. Porque é só de Exato. comercial, né? de comercial. E quando a gente saía, assim, para um evento do escritório, nossa, a forma que ele me tratava, as coisas que aconteciam, assim, eu falava, gente, nem parece que É a mesma é, pessoa? não, pessoa. é o meu marido. Ou Então, seja, é isso da porta mesmo. pra fora era uma imagem, da porta pra dentro outra. E assim, é tanto que já quando aconteceu de ter festas, né, eu querer me vestir, me arrumar, academia, coisa simples. Ele não gostar que eu Que malhasse. você fosse e Né, tal. tipo, de podar, de falar assim, não, você não vai com essa roupa. Uhum. E ele entrar no carro e não ligar o carro enquanto eu não descesse do carro e me trocasse. Caramba. Acaba virando o que era pra ser uma diversão, vira um estresse. Sim, exatamente. E Que do já tipo era assim motivo de também, briga. um exemplo, entre homem e mulher. Depois que eu me tornei mãe, quando eu tipo, assim, coloquei uma lingerie, uma camisola assim, ele, opa, agora não, agora você é mãe, tá? Oi?
Porque a mãe você deixou de ser mulher. É, exato. Daí eu falei... Não, é, aí aí eu é comecei a ver que, total. assim, todo aquele contexto e a maneira que ele tratava a mãe dele, né? E ele lidava com o termo família, era totalmente fora do que eu defendia. Eu falei, meu, não é isso aqui não é pra mim. Não é aqui que eu quero estar, não quero que minha filha cresça vivendo, achando que isso aqui é normal. E aí foi onde eu fui atrás. Tomou coragem. Tomei coragem. Primeiro eu montei um salãozinho, ali no bairro mesmo. Levava ela, era uma casa, na verdade. Eu adaptei a casa, tipo, tinha um quarto dela, tinha a cozinha para cozinhar as coisas para ela. E aonde era a sala era onde eu atendia, né? Eu comecei dessa forma. E eu levava ela todo dia, né? Todo dia. Aí eu falei, cara, mas ficar só aqui, eu não vou conseguir migrar para onde eu quero. Tipo, para mim ter que sair de casa, né? Sim. Conseguir Tinha que se preparar, continuar. né? Já Até ter porque eu essa já visão. imaginava que quando eu saísse de casa, de fato, a ajuda financeira não teria. Sim, Né? sim. Até porque ele era contra algumas coisas. Tanto que quando eu montei o salão, ele falou assim, olha, não me peça ajuda, tá? Até pra te forçar a voltar. Exato, Ele pra ter... também enxugar essa renda aí, essa Isso. fonte, né? E aí foi quando eu falei, não, quer saber? Vou começar a procurar emprego. Aí eu comecei a procurar emprego com eu nem não esqueço aqueles sites, né? Esses aplicativos de Sim, currículo. Coloquei sim. lá naquele período gratuito mesmo. Uhum. Eu consegui um emprego. Uhum. Cheguei para entrevista, é temporário, 3 meses. Falei, não tem problema. Falei assim, eu vou fazer aqui, vou me organizar financeiramente para me conseguir chegar onde eu quero. Sim. Então, assim, minha filha foi quem me impulsionou muito a sair da minha zona de conforto, ter coragem, ter ação. Tanto que eu liguei para a família, falei, olha, não estou contente, está acontecendo isso, isso, isso. Tanto que minha avó, né, que virou para mim e falou assim, filha, um relacionamento, um casamento, tem 3 pilares. Para ele dar errado, um deles tem que estar muito gritante, ou os 3. Os 3. Uhum. Primeiro, financeiro, que é o que sempre abala os relacionamentos. Sim. E depois os vícios, né? No caso, bebida e a traição. Porque a traição envolve muito a questão de confiança. Sim. Sim. Então, isso foi assim, eu comecei, ela falou assim, Tica, começa a analisar a sua relação, você não precisa me contar o que está acontecendo, mas se tiver alguma dentro desses pilares Que tá meio desequilibrado. tá desequilibrado, começa a observar se é isso que você quer. Aí eu falei, bom, eu não quero que minha filha cresça nesse meio. Vó, sinto muito. Falei pra ela, eu vou sair de casa. Uhum. Ela falou, faz o que você achar Dentro melhor. desses 3 pilares, tava tudo ok. Você Sim. saiu por outros motivos. Outros motivos. E aí eu peguei e falei assim, e houve assim, depois eu descobri que tinha traição e um monte de coisa envolvida. Aí eu falei assim, mas enfim, né? Então, Eu acho você que não assim, sabia na época, é. mas já sentia, né? na verdade, eu acho que a gente até sabe. Só que a gente se omite, a gente fica meio que procurando outros meios para continuar na Sim. relação. Sim. Só que A o que eu- desculpa, né? Aí eu falei assim, bom, eu não quero isso pra mim, não quero que minha filha tenha esse contexto de família, porque não é nisso que eu acredito, né? Então, falei assim, bom, vou embora. Daí foi quando eu arrumei esse emprego, era temporário, desse temporário eu tive a efetivação, né? Continuei nele por mais tempo. Boa. E aí foi onde eu continuei até ele foi meu último registro. Olha. Foi de CLT, foi nessa empresa. Então, assim, eu continuei por um bom tempo. E conciliando sempre. Saía da empresa, ia pro salão. Sim. E saía da empresa e vice-versa. E conciliando a maternidade. Então, assim, foi dessa maneira que eu tive aquela coragem, o auxílio, né, financeiro de estar tomando iniciativa. Porque meu pai já é falecido há 20 anos. Então, você fica naquela, assim, né, com quem você vai pedir Sim, reforço? Se há, né? Porto Sim. seguro Suporte. ali, né? Então, assim, eu me orientava com minha mãe, mas assim, com minha avó, porque, né, os mais velhos são os mais sábios. Sempre. Então, era na verdade, com ela que eu desabafava mais, assim, pedia uma orientação do que realmente fazer. E é assim que eu fui conduzindo. Mas olha, tudo isso que você tá relatando aqui, contando pra Sim. gente, compartilhando aqui com a gente, é incrível, porque eu imagino quantas mulheres não passaram ou Estão vão passar Sim. por essa situação. Sim, eu tenho amigas que, inclusive, se separou recente, me mandou mensagem no Instagram, falou, amiga, como você superou tudo isso? Porque é uma fase dura. Muito, é um luto. É uma fase que você vai é um luto, é uma fase que você vai aprender a lidar com a sua companhia, a se conhecer. Porque você tá casada, muitas mulheres, principalmente mais antigamente, deixavam de fazer o que gostavam para fazer o que o marido gostava. Sim. Então você para e fala, mas que bebida que eu gosto? Qual tipo de filme que eu gosto? Que música que eu gosto? Porque tá É. vivendo Nem muito a sabe. vida do outro. Exato. E assim, eu acho que o que pega muito é que nem assim, a Alice é planejada.
o Pedro no susto. E fora de uma relação que a gente estava, né, de fato, Sim. se distanciando, Sim, sim. né? Então, assim, quando veio o Pedro, meu mundo abriu. E eu, sabe assim, eu queria que abrisse mais ainda o buraco pra Pra me se poder enfiar. pra me enfiar dentro. Ai, ai, ai. Porque eu falei assim, não é possível que eu tô vivendo na minha cabeça tudo de novo. Sim. Né? Eu falei assim, não é isso que Como, eu defendo. né? Como? Eu falei assim, como que eu vou? Tudo que você possa imaginar passou na minha cabeça. Tudo. Tudo. Imagina. Enquanto eu passei assim para ele, não estou aceitando. Sim. Até que Deus ele vai te tramando para, né, peças assim. Ele sabe ele tudo, sabe de né? tudo. E ele falou assim, ó, vou mexer no ego dela. Vou fazer ela parar de pensar nela, na dor dela e vou mostrar que tem algo maior. Então, assim, foi. E assim, te digo mais, tá? Posso estar viajando aqui. Mas eu entendo que o Pedro veio pra te ensinar muito Muito. mais coisas. Ele veio para ressignificar minha maternidade da Alicia. E a questão família. Que assim, eu tinha muito que para ter uma família era o homem, o pai, a mãe e os filhos. E assim, hoje em dia, né, no século, né, no momento Sim. que nós estamos vivendo, em pleno século XXI, os formatos e conceitos de família são muitos. Hoje não é um Diversos, só, não são é- vários. são né? vários. Sim. Então, por conta daquela questão cultural que eu vinha carregando, eu estava me sentindo totalmente errada, né? Então, eu tinha vergonha de estar grávida fora de um relacionamento. E é tão comum, né? E aí eu falava assim, primeiro, ele tem pai. Eu sei quem é o pai. E para ser pai, assim, ele vai ser pai independente. Só que se ele querer ser presente, que ótimo. E se não, É aí também... que muda a figura, É que nem o né? pai da minha Se filha, ele não é um ser pai presente, ou é. não, né? O pai da Alice, ele escolheu não ser Não ser presente. presente. Ele aparece nas datas comemorativas que ele acha viável. Não é por falta de convite, mas é a Sim. maneira dele. Porque cada um dá aquilo que tem. Exato. É, E o pai do Pedro se dá bem com a sua filha? Muito. Olha aí como são Então, as coisas. assim, eu falo que Deus, ele realmente, ele organiza tudo, né? Eu era louca, assim, pra você ter uma noção. Quando eu decidi, de fato, ser mãe, eu falei assim, tá, eu vou, né, fazer o tratamento lá atrás, né? Isso, tipo, 12 anos, 13 anos atrás. Eu falei assim, vou tentar, eu quero ser mãe. Aí eu pensava, quero ser mãe de um menino, porque a moça que a gente trabalhava juntos, ela tinha um filho. E a gente brincava muito, eu e ele. Ele tinha uns 5 anos de idade. Eu falei, ai, tá vendo? Não é tão ruim assim, né? Porque a gente só vê a Essa é questão, tipo, boa. das renúncias. Porque Sim, a mulher, hoje em sim, dia, você vê sim. muita mulher não quer ser Sim. mãe justamente por conta das Sim, renúncias. Sim. Né? Sim. De tudo, né? De tudo. Eu falei assim, não é, eu quero, vamos, né, é o que tá faltando na relação, eu falei assim, será que vai ser uma menina? É tanto que eu fui de azul e o pai foi de rosa, porque ele tinha convicção Certeza que que era seria menina. com a menina. E realmente foi uma Foi a menina, Alicia. a Alicia. Olha aí. Quando veio a questão do Pedro, eu falei assim, eu não conseguia nem identificar. Ah, mas já Nem veio te tudo dá- conturbado, né? Então, nem dar os palpite, nem sentimentos nada. E o misturados. Pedro, ele veio e trouxe aquelas emoções, tipo assim, tô fazendo tudo errado, né? Só que, na verdade, assim, começou tudo errado pra no final dar Pra no certo. final dar certo. Que Hoje, assim, né, o princeso, eu digo o que ele... princeso tá aí. O princeso, ele é uma pessoa muito presente na vida da minha filha, tanto que, assim, a gente conversa bastante, eu e ela fala assim, mãe, eu tenho ciúmes, tudo, mas eu gosto muito dele, Olha. né? Tanto que eu... E pai é quem cria, né? Quem E tá aí, ali no quando a dia gente dia, começou, né? quando a gente começou a organizar o batizado do Pedro, aí ela falava assim, mãe, eu queria tanto, né, fazer parte. Eu falei assim, filha, mas você pode, você já faz parte, né? Ah, é porque eu tenho medo de você, agora você tem uma nova família. Eu falei, não existe essa Ai, regra. É, e tem isso Nossa. também, né? É. Como lidar Eu falei, não com a existe essa cabecinha regra dela, de é. família. É. Família somos nós, eu, você, o Pedro, ia falar Cristal, que é a do meio, Ah, do meio. a É o cachorrinha. au-au. Ah, de É O o qual Cristal au-au. e o Pedro, É o isso. au-au. E assim, independente de qualquer coisa, o seu pai é seu pai, né? Você sabe quem é, você ama ele, ele te ama do jeito dele, da maneira dele de expressar amor. Sim, é. E assim, o tio, que ela chama ele, ela já me perguntou, posso chamar ele de pai? Eu falei assim, aí é uma coisa entre vocês. Lógico. Não cabe a mim, É. né? Exato, lógico. Então assim, pode, não tem problema nenhum, pode chamar ele de pai. Mas é uma coisa que vocês dois têm que sentir à vontade para isso. E aí, assim, eu deixo ela à vontade com as suas emoções em relação a isso. Até porque ela é muito nova E ainda, ele- né? Vai sim, mudar muito ainda. E assim, ele é muito participativo, né? É, isso Então, é incrível. assim, na rotina, pra você ter uma noção, assim, ela estuda na frente da loja.
Então, ela sai da escola, ela atravessa a rua, tá na loja dele, ela fica lá até voltar. Assim, Ótimo, o Pedro sair da sim. escola, ele pega, leva ela. Sim. E quando ele não participa, ela fica chateada. Sente Ela fala assim, falta. mãe, ele me esqueceu. Ela fala, Ah. eu falo, não, ele não te esqueceu, porque, mas eu fiquei esperando, achei que ele fosse voltar. Então, assim, acontece. Sim, sim. Né? Então, sim. assim, eu falo que o Pedro, ele veio para colocar as coisas no lugar. Sim. A gente demora a entender, demora a compreender as coisas. Que nem ele mesmo fala que ele tinha vontade de ser pai, mas por conta da idade, que a gente tem 20 anos de diferença, ele Olha. imaginava que não seria possível. Ele fala assim, imagina, depois de velho, ser pai de novo. Então, tá vendo? Olha, Você- mais um desafio incrível, Então, porque é uma é relação. mais um É isso que eu ia desafio. perguntar. Então, Com ele 20 também anos. tem outro... Ele tem uma filha da minha idade. Uau! Ele já é vô. O Pedro, de 1 ano e 2, ele tem uma sobrinha, a gente vai fazer 3 em agosto. Em julho, perdão. Ele tem 1 ano e tem uma sobrinha de 3. É isso, Isso. gente, é Tanto que a gente está num condomínio, assim, né? A filha dele é casada, tem a Liz, e ela mora no mesmo condomínio, só que em torres diferentes. A gente se Sim. encontra, assim, nossa, dá tchau pro titio. Aí, assim, a Liz no colo, tchau, titio. Aí o pessoal olha assim, como assim? Tipo, Pedro, titio? É, Ninguém tá Eu entendendo também Não nada. tô entendendo nada, mas disso. deixa pra lá, é só um detalhe. Gente, família, né, família busca pé. Família busca pé. Família exato. Brasil. E dentro, olha, é. e assim, como é difícil, né? Uma relação com 20 anos de diferença. Vocês estão em energias diferentes, sintonias diferentes, Total. momentos diferentes, né? Né? Como a gente já conversou algumas vezes, e eu Sim. também imagino. De repente você tá com um pique total, no gasto total, e um cara que tá com Tá 20 mais anos mais velho, ele tá tranquilo. mais tranquilo, Sim. já quer mais pé na areia. Inclusive, esse foi um tema, né, de quando a gente chegou nas nossas conversas, falou assim, não, a gente precisa dar um tempo, melhor a gente parar aqui. Isso antes do Pedro, claro. Ele falava assim, mas por quê, né? Eu disse, não, porque assim, às vezes eu usava pra ele uma expressão, né, assim, às vezes eu quero voar de balão, e você já voou de balão. Porque sim. aconteceu uma situação assim, eu falei assim, Sim. falei assim, amor, vamos voar de balão? Ele, é chato. Ai, meu Deus. Aí eu falei assim, como é chato? Ele, porque eu já fiz. Eu falei, tudo bem, você já fez, mas eu quero não fazer. fiz, Eu não fiz e quero que você faça comigo. Topa? Aí ele, certeza. Aí, quando a gente teve essa DR, eu virei pra ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, melhor a gente parar aqui. A gente tá buscando coisas diferentes, a gente tá em fases diferentes, mas que a gente tem uma química legal, uma sintonia bacana, a gente fica como amigo. E Aí tá ele tudo- não quis, não. Aí ele, não, mas eu discordo, mas me fala aí, o que você quer que eu não quero? Eu falei, voar de balão. Simples Esse é só um assim. exemplo, né? É só um exemplo. Só um né? exemplo, Simples é. assim. Né? Que nem o exemplo das trilhas, por exemplo, né? Vamos fazer trilha? Ele, sério, precisa? Você já acampou? Ele, não. Ele, vamos acampar? Ele, tá bom, vamos. Sério, precisa, é ótimo. Precisa! Aí ele falou assim, tá bom, vamos acampar. Nada sortudo. No dia que a gente foi acampar a primeira vez, choveu pra caramba. Ai, Entrou nossa. água na barraca. Ai, meu Deus. Ah, tá parecendo eu mesmo. Nunca Não. acampei. Quando acampei, choveu. Nunca mais quis acampar na Aí eu vida. falei, nossa, o cara tem sorte, né? Pois é. Não, sabe o que é isso? É provação, pra ver se quer É mesmo provação. ficar. É, Você exato. quer ficar? Então É vamos colocar provação. tudo aqui no caminho. Sim. Então, assim, e ele, realmente, de fato, depois disso, todas as trilhas que eu tive, ele participou, né? Assim, Sem acampar, só trilha. Acampar também. Né? Ele teve experiências melhores depois. Né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, minha filha também. Então, assim, ela até fala, assim, filha, que esse aqui é de aniversário, ela escolhe. Fala assim, mas vamos acampar? Olha, Né? que legal. Ela gosta. Ela gosta, Bacana, ela fez bacana, escotismo um bacana. tempo. Então, assim, eu A família gosto, gosta. A família gosta. Tá. É, O Pedro vai gostar tá no também. sangue. Espero, sangue. espero. Já pensou? Não, vai. Né? Tanto que eu falo assim, não vejo a hora de começar a poder levar ele pra poder ter mais tempo pra fazer esporte. Pra poder fazer mais coisas. Pra né? Sim. curtir. E como é você lidar, assim, com um pai distante, um pai presente, uma diferença de idade gigantesca e a sua vida profissional, que também é enlouquecida. Muito. Né? Porque a área de estética, se deixar a mulherada quer de madrugada, Exato. quer Sim. domingo, quer, É, sei lá, exato. 7 Não, horas não da tem manhã. hora. Se deixar, você vive pra trabalhar. Tanto que eu tive namoros depois que eu me separei do pai da Alicia. E falavam assim, seu nome é trabalho, seu sobrenome é trabalho. Porque quando eu não tava no CLT, eu saía, eu tava lá. Chegava final de semana, feriado, você tava onde? Lá também. Porque você fala assim, pô, caramba, né? É o que eu falo da iniciativa, da Alicia. A gestação dela me trouxe muita ação. E eu entrei no automático.
Minha vida era trabalho, 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 trabalho o tempo inteiro. Porque eu queria o quê? Promover e não deixar faltar nada. Sim. Só que automaticamente você acaba ficando um pouco ausente. E que para ela não sentir minha falta, o que eu fazia? Ocupava o tempo dela. Integral na escola. Aí sábado era o escotismo. Quando não, o inglês. E assim por diante. Então, assim, Sim. ela tinha uma agenda também super cheia para não Preenchia. sentir minha falta quando eu estava trabalhando. Sim. Porque para mim, né, estar com ela era só de fato domingo. Isso Sim. quando a gente não acontecia de eu ter que dar curso, treinamento e colocar ela dentro do carro e falar assim, ó, vou levar ela também, só que ir lá, pegava o hotel, ou então Sim. o lugar que tinha, a casa tinha piscina, pra interter, É. né? E assim, Ela é uma criança, né? Exato. Aí, quando o Pedro chega, você puxa o freio, você fala assim, não, aí você começa a ver que, assim, né, mesmo você quer estar mais presente, você quer participar melhor, você começa a ver que você, saindo do CLT, você consegue reorganizar melhor o seu tempo, Sim. né? E consegue, sim, se dedicar tanto no trabalho, tanto nos estudos, como ser uma mãe presente. Só que a Sim. área da estética, como você mesmo mencionou no início, ele te exige muito. Se Com deixar, certeza. você trabalha 12 por 36. Sim, Não tem horário. Não tem com horário. certeza. Sim. Né? Então, assim, hoje, graças a Deus, assim, eu sempre, desde 2020, antes da pandemia, eu comecei a inserir o conceito de atendimento humanizado e personalizado. Então, eu trabalho com hora marcada. Sim. E deixei isso muito bem claro. Então, assim, eu já tenho algumas clientes acostumadas ao meu estilo. Sim. E eu já deixo bem claro. É porque fora aqui, eu tenho meus filhos, eu tenho minha casa, eu também, né, priorizo outras coisas justamente por conta da rede de apoio, Sim. né? Então, assim, é basicamente isso. É assim que eu consigo me organizar, né? Para não surtar. Equilibrar os pratos. Isso. Porque, assim, o trabalho, ele já exige muito. Porque a gente Muito, trabalha muito tempo. Tem procedimento de 4, 5 horas, né? São Nossa. demorados. Luzes, não sei o quê. Isso, então assim, você já estende muito. Então, assim, quando eu comecei a buscar essa questão da saúde dos fios, entender melhor os problemas, né? Não só pagar que é aquilo que incêndio. você falou, né? Que você Isso. que você E aí eu falei assim, comentou com a gente porque assim, eu tava a já respeito disso, eu tava já né? cansada Disso. Não é só você passar tinta no cabelo do de uma embelezamento, pessoa. já tava meio que Sim. maçante pra mim, né? Aham. Porque assim, Que é justamente o que a maioria faz hoje. Sim. É isso. Vamos lá, vamos pintar o cabelo. E O aí- cabelo tá branco, vamos pintar. O cabelo tá caindo, peraí, vamos É. fazer isso. Vai fazer a mecha, o cabelo tá afinando. Não, vamos mudar o produto. isso. É o que Mas acontece não muito. estuda a causa. é A isso? Então, causa, é isso que E aí foi onde eu comecei, junto com uma marca, né, que se tornou parceira, isso foi em 2021. Eu comprava os produtos do fornecedor e eu comecei a ler o rótulo. Pegava, começava a ler a embalagem, falava assim, nossa, que legal, né? Esse produto se conversa com aquele. E comecei a querer entender dos ativos, entender o porquê, como ele age, certo. e o benefício que ele traz. Uhum. E eu comecei a personalizar meus atendimentos. Comecei automaticamente a ter mais tempo, né? Se eu quiser um exemplo, teve um período que o Pedro pequeno trabalhava quinta, sexta e sábado. Sim. E conseguia honrar meus compromissos numa boa, conseguia me dedicar a ele, né? O Princeso, ele é uma pessoa parceira nessa questão da Princesa é rotina. Amei, amei. Ai, que bom. Ele é uma pessoa parceira na rotina, então, assim, Sim. a gente sempre teve um acordo do tipo, olha, ele também, né, trabalha por conta, tem sua empresa. Eu falei assim, vamos agendar, vamos se organizar. Eu vou trabalhar de tarde a tal horário, você vai ficar com ele em tal horário, porque o primeiro ano do Pedro, ele também não foi para a escola. Foi uma decisão nossa. Curtiram, né? Sim. esse A gente primeiro conseguiu ano. curtir. Sim. E o né? quanto faz a diferença de você realmente ter um parceiro dentro de casa. Sim, Não é um total. pai do seu filho ou qualquer outra coisa, só Sim. isso. E eu falo que isso faz toda a diferença Muito. no relacionamento. Não só dele com o filho, mas assim, para a mulher também. Isso é Não essencial. sobrecarrega, né? E eu falo assim, eu acho que o vínculo entre ele, né, pai e Sim. filho, é lindo de ver. E assim, eu sabia que ele seria essa pessoa porque você vê o relacionamento dele com a filha dele, que tem 33 anos. Olha. Né? É uma relação linda de se ver. Sim. Então, assim, e a maneira que ele trata a mãe. Ó, voltando no... faz. faz diferença. Voltando Faz. Faz. É. Faz diferença. Então, assim, ele é uma pessoa que cuida, é uma pessoa que participa. A mãe dele hoje tem Alzheimer. É uma pessoa que eu participei do início do Alzheimer ao grau que está hoje. E, assim, é lindo de ver. É participativo, é parceiro, faz o que tem que ser feito. Sabe? É, assim, é focar no que tem que ser feito, não no problema.
é isso. Isso é perfeito. Então, ou seja, hoje, em relação à rotina, né, do meu trabalho e tudo mais, conseguir estudar, em relação ao Pedro, à minha filha Alicia. Sim. Ele é uma pessoa que, assim, somos muito parceiros nessa Que questão. legal. Antes eu quero saber como que você quis virar a chave ali de cabeleireira normal. Não sei, vou falar das minhas palavras. Tá. Cabeleireira normal pra terapeuta capilar, que é completamente diferente. Muito mais completo, muito mais complexo. Sim. Eu recebi uma pergunta que é da Yara, e ela pergunta assim, do ABC. Criar filhos de pais diferentes traz desafios específicos. O que você aprendeu sobre amor, adaptação e construir uma base familiar sólida nesse processo? Obrigada pela participação. Mandem mais, gente. Realmente, desafios constantes, diários, né? Assim, a primeira questão do amor é Verdadeiro. verdadeiro. E não paixão, né? Que tem uma bela Exato. diferença. Quando a gente encontra um parceiro, né? Que assim, quando a gente até conversou um pouquinho disso antes, né, de iniciar a gravação. Sim. Que assim, quando a gente encontra alguém, aquela paixão louca, você não quer saber de mais nada, você quer largar tudo pra viver aquele momento. E com ele, assim, a gente teve essa fase sim, né? Que eu acho que é normal de todo relacionamento. Mas quando a gente decidiu, assim, mesmo quando a gente estava de fato separados, a gente estava conciliando, administrando as coisas que a gente tinha em comum, né? Tanto que teve a Amy, que era uma cachorrinha dele, estava com câncer, ele estava numa fase difícil. Ai, Então, que assim, dó. a gente já estava naquela fase, assim, não estamos juntos, tá? Mas eu tô aqui porque daí vier. Sim. Uhum. Então, assim, a gente conciliava dessa forma. Quando o Pedro chegou, assim, eu tinha muito medo dele achar que eu fiz aquilo de propósito. Né? Tipo, eu engravidei porque eu queria que ele estivesse na minha vida de qualquer jeito. Infelizmente, tem Olha. muitas E não. pessoas que Muita fazem gente que faz né? isso. Mas, assim, não foi o que aconteceu de Sim. fato. Até porque, assim, foge muito dos meus ideais. Do que eu acredito. Não, e você também E tinha não precisa saúde também. física para isso, né? Em teoria. Eu até falei Em assim, teoria. gente, tanto que eu brincava, assim, no salão, com pessoas que eu convivo mais, assim, na minha intimidade, que eu falo, gente, se eu engravidar, vocês podem me internar. Olha. Olha. Aonde te resgataram? Ó, da onde que veio, ó. Bateu aqui, ó. Ó, E assim, subiu e alto de fato, voltou. assim, foi o que faltou pouco pra me internarem. E assim, eu fiquei muito mal, mas justamente porque eu era uma pessoa que eu adoro, uma pessoa que eu quero bem, é uma pessoa que eu torço, que eu acredito. A gente era não, nós somos muito amigos, parceiros, Isso né? é muito legal. Então, assim, eu não queria perder isso. Sim. Então, assim, uma gravidez que eu não tava esperando e que ele também não, eu tinha medo de se tornar um problema. Sim, com certeza. Né? Você fala, pronto, E no começo tô foi. sozinha de novo. Assim, é hipócrita falar que não. A gente brigou, a gente Sim. conseguiu se falar. Com certeza. Assim, e os burburinhos, que a gente mora no mesmo bairro. E a maneira que as coisas foram conduzindo, eu preferi me afastar e me calar. Eu falei, vou conduzir do meu jeito. Sim. Né? Eu não devo nada pra ninguém paga minhas contas no final das contas. Exatamente. Você já estava e- trabalhando, já estava exatamente. nesse BO de vai e vem. E assim, e é isso. Mas quando E tem que vou ser, não viver. adianta fugir. É. Não adianta. Você vai rodar, Você rodar, vai, rodar. vai, Você vai vai parar onde voltar. Deus quer. Não, a gente Sim. não manda em nada. E aí, quando eu comecei, assim, a observar e analisar o todo, né? Tanto que eu falei assim, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a gente pede muito em orações, que seja feita a tua vontade, mas no final, não é isso que eu quero. Eu quero tal mas se coisa. Você Você não tá orou entendendo o conforme a meu minha coração? vontade. É, filha, se E fosse assim, como cada e ele é um uma quer. pessoa que eu admiro como pai, ele é parceiro. Em relação, que assim, legal. a Alicia, por exemplo. Não, ele não é filho de coração. Sim. Ele escolheu amar. Então, assim, e no relacionamento é isso. A gente escolhe. O amor é uma escolha diária. Porque não é fácil. Assim, problemas, que nem assim, relacionamento não é fácil. De amizades. Né? Quando é sua amiga de verdade, ela vai te pontuar quando tem coisa errada, quando você tá Não, é pisando mais na Puxa só sua bola. orelha, vai amigos puxar sua fazem orelha. Vai, É. né? Então, assim, e é isso de fato. Hoje em dia tem muita gente na torcida pra que dê errado do que. Com certeza, mas certeza. muito E mais. poucas aquelas que falam assim, não, calma, que eu acredito em você, não desiste. E é Poucas, aquilo que você falou, da onde você menos espera que vem ajuda. Sim. Então, assim, a minha maternidade do Pedro fez eu me afastar de tudo. Sabe assim, você se anular por um período Certo. de rede social. Sim. Se afastar Sim. de amizades. A gente que trabalha na área da beleza, a gente tá sempre em evidência, Tem que tá, né? postando. Fica. E eu parei com tudo.
né? Até porque você precisava desse tempo pra Sim, você. eu queria me Você entender. tinha que se entender, se aceitar, Né? aceitar a situação. Seu momento. Não, você tem uma noção, eu liguei pra minha avó, falei, vó, acho que eu vou embora. Vou ficar aí, ele nasce, ninguém vai ficar Sim. sabendo. Ele nasce, ninguém vai ficar sabendo. Deixa pra você criar. Ele nasce. Adotei, dá de presente. Tudo aconteceu. Tipo assim, passou 1000 coisas na minha Eu cabeça. acho que quando você já não tá muito bem, a tendência é você Sim. pensar coisa ruim é gigante. Só pra você ter noção, minha filha vivia falando, mãe, eu quero um irmão. Mãe, eu quero um irmão. Vivia pedindo. E aí, um dia que eu dei pra ela uma caneca, né? Parabéns, você foi promovida a irmã mais velha. E aí ela, mas eu já sou. Da Cristal. Eu falei, não, filha, você não tá entendendo. Tem Olha uma só. emoção mesmo aqui. Sim. Mudou um Olha. pouquinho. Mudou um pouquinho. Agora, assim, é mais velha da mais velha. Olha aí, que coisa. E aí, ela ficou assim, sem entender ainda. Eu falei assim, a mamãe tá grávida. Mentira. Não é, a mamãe tá grávida, a mãe não tá mentindo. Tipo assim, nem ela acreditou, pra você ver que como eu sempre fui muito taxativa. Jamais, nunca, porém. Uhum. Porque meu corpo é meu templo e eu faço dele o que eu Sim. quero, Sim. né? Não. E não é bem assim. Não. Não é Não bem é assim. que rola. Mas, assim, ele é muito parceiro. Os desafios são enormes, diário, né? Porque, assim, até pelo fato dele não ser pai dela e, às vezes, tem necessidade dele chamar atenção, Tem repreender. conflitos normais, né? Não, Como é. qualquer Sim, Faz família. parte, gente, como qualquer faz família. parte. E, assim, a rotina do Pedro, por exemplo, as crenças. Ele, imagina, 20 anos mais velhos, o tempo dele lá atrás é outro de educação, criação e divisão Exato, familiar, é. que o homem é o provedor e ponto. Participa na rotina dos filhos porque ele gosta, ele fala assim, eu amo Sim. criança, então assim, eu vou fazer o meu melhor porque eu quero que meu filho leve um legado, o uma memória melhor. de mim, né? Sim. E é isso, eu faço por ele, e acabou. Sim. E ele é também, assim, né, na questão, quando a gente fala, vamos agora morar juntos, como vai ser? Né? Então, assim, Também é. Você já Como que tava fica? 11 anos acostumada, morando ali sozinha, só você e sua filha. Imagina, mudou tudo. tudo, assim, tanto pra mim quanto pra ele, dá satisfação, gente. Uma coisa Claro. simples, né? Assim, olha, tô trabalhando, vou chegar mais tarde. Antes eu não me preocupava com isso, eu simplesmente Sim, chegava com mais certeza. tarde. Você entendeu? É. Sim. E hoje não, eu tenho que lembrar que, ó, deu 7 diferença. horas. Princesa, eu vou demorar um pouquinho, vou chegar Sim. tal hora, sabe, assim, dá uma satisfação. Me preocupar em deixar comida, porque antes era só eu e minha filha, né? Agora não. Não, é. eu vira comprava melhor. Marmitex da Bia, que veio aqui no podcast. Aí, ó, Da Fabiola. Da Baby, marmitas da baby. Isso, eu comprava as marmitas, ela deixava lá, falei, filha, esquenta no micro-ondas, a mãe vai demorar, Sim. entendeu? Minha mãe tava também, diferente. minha mãe morou comigo um tempo em casa, então também me ajudava bastante nessa questão da rotina. Aham. Então, assim, é totalmente o oposto. Sim. E aí tá com uma pessoa hoje dentro de casa, É. né? Assim, com Muda duas muito. crianças, É pais diferente. diferentes, Convivência. convivência, É, crenças. É tudo, é um desafio. É. E sem E falar escolhas, assim, né? é, Como e você sem falou. E sem falar aquilo, como eu hoje ainda estudo, eu ainda tenho vontade de me aprimorar em outros, né, Ainda tá buscando segmentos, crescer tô cada vez buscando mais, né? cada vez mais. Justamente porque eu falo pra ele, assim, lá na frente, daqui 10 anos, eu não quero estar fazendo o mesmo. Porque eu sou uma pessoa, assim, de ação, Sim. né? Mas você planeja muito. Não, eu planejo, eu penso, mas assim, eu tenho coisas que são prioridades, tem coisas que a gente vai descartando. Você vai vendo com o passar do tempo que não é aquilo, não é pra você. Sim, sim. Só que eu tenho objetivos, eu sei onde eu quero. E ele já tá numa fase assim, do jeito que tá bom. Né? Ele, assim, quero viver, Ele já viajando. desacelerou. Já ele desacelerou. tá, O negócio dele hoje é curtir a vida, viajar, Sim. passear, Sim. né? E eu não, eu quero mais. E você é uma, uma eterna insatisfeita, mas não no sentido negativo. Eu alcancei essa caneca, eu quero mais. Sim. Então eu quero mais. Você tá sempre incomodada porque você quer progredir, você Sim. quer crescer, você quer, né, conquistar as suas coisas. Gente, quando eu entrei na faculdade, esse ano, eu falei assim, o ano passado eu virei pra ele assim, vou fazer faculdade ano que vem. Ele, do quê? Tô pesquisando. Ele falou assim, mas e aí? Eu falei assim, não, eu quero fazer. Ele está certa disso? Você se vê numa sala de aula, depois de tanto tempo? Eu quero fazer. Aí eu falei, não me vejo, mas eu vou.
E fui. No primeiro dia de aula, ele, e aí, o que você achou? Nossa, tô me sentindo Amei. adolescente. Amei. 20 anos, voltei no tempo. Voltei no tempo, Isso me ué. motiva, isso me dá energia. Eu gosto de estar em ação, disso. sabe? Sim. Eu me sinto viva. Essa é a palavra. E assim, tá buscando conhecimento é muito bom. Você falar de um assunto que você domina, É muito Sim. não, É é onde maravilhoso. Você não tem dúvidas, você não fica Exato. insegura. Ela pratica o que o Marcelo Gomes ensinou a gente. É. Não Busca de durma um conhecimento, dia sem Sem aprender aprender algo algo novo. É. E você pratica isso. É muito bom. E assim, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de estar no meio de pessoas que têm algo para agregar. Exato. Sim. Eu aprendi a ser A gente seletiva já nas aprendeu isso amizades. com você. Já. A gente já aprendeu E é isso com gostoso, você. porque assim, claro que eles, né, são nossos parceiros, mas assim, toda vez que a gente vai como cliente, sem parceria, Sim. é gostoso o bate-papo, as dúvidas que a gente tem, qual procedimento fazer, corto, pinto, que tom, que não sei o quê. E a propriedade que você explica as coisas, que você fala do seu trabalho, a paixão que você emprega nisso, eu acho que faz toda a diferença. Passa confiança, Sim. né? Passa credibilidade e faz com que a pessoa se sinta à vontade, né? E aí, no decorrer da prestação de serviço que você vai fazendo, a gente vai conversando, e aí vai entrando nas suas histórias, na história da pessoa, e tem aquela troca que acaba sendo uma terapia também. Eu acho que isso é enriquecedor demais. Faz bem para todos os lados. Você, como Sim. profissional, que vocês estão trocando energia, vocês estão trocando histórias e aprendizados. E a gente que tá ali recebendo a prestação de serviço e uma aula de motivação, inspiração. Isso é muito legal. Eu queria que até a Lori falasse um pouco disso, que você falou, do atendimento humanizado, Sim. que não é só você tacar tinta na cabeça, gente. É diferente. Muito. Total. Então, isso começou justamente por conta dessa marca parceira. Eu comecei a estudar, do comecei fio. Eu quero que você Isso. fala do fio de E eu cabelo. comecei a pesquisar e teve um caso específico de uma amiga que ela virou pra mim e falou assim: Lô, não tá dando mais resultado. Passam uma semana, volta. Aí mudamos, comecei a estudar, pesquisar o que eu poderia fazer com óleos essenciais e tudo mais. E aí eu comecei a ver que o resultado aí de 5 foi pra 20 dias, mas voltava. Mas voltava. Eu falei, caramba, eu tô só Você pagando estava incêndio. estudando. Você estava estudando. Eu falei assim, em tô cima só do pagando caso. incêndio, não tá No caso de uma resolvendo. Mas cliente. por quê? Aham. Aí eu comecei a pesquisar qual estudo me traria esse resultado. Aí eu comecei a ver que no nosso país existe a tricologia, Sim. né? Mais popular, É. o estudo do fio. Tricologia. Só que para mim me tornar uma tricologista, eu precisaria estudar medicina, né? E fazer essa pós, porque é uma Sim. pós-graduação. Entendi. Mas antes tinha que passar pela Você tem área que ter um médica. curso medicina. de saúde. Um curso na área da saúde. Tá. Médica, desculpa, não tenho tempo hábil para me tornar uma Pelo dermato. amor, Não vai dar Uma dermato tempo, para depois pra fazer. conseguir Eu falei assim, fazer não, isso. calma, vamos pesquisar outro. Não é possível, tem que Outro ter caminho. outro caminho. Pra Sim. chegar até lá. Aí eu cheguei no estética e cosmética. Falei, legal, estética, né? Falei, interessante, porque eu vou aprender sobre a derme, a pele, vou me aprofundar um Sim. pouco. E aí, cosmética, porque eu sou apaixonada por entender o que eu tô usando, né? Legal. Cheguei na faculdade, limpeza de pele. Desculpa, olhei pra cara do professor fuzilando ele. Falei assim, eu não quero aprender a fazer limpeza de pele. Eu me recuso. Ele falou assim, calma, vamos conversar. Vamos entender. Eu falei, eu quero É. entender se eu tô no caminho certo, senão eu vou abandonar aqui e vou procurar o plano Já B. não vou mais Exato. atrás dessa Aqui agora. faculdade, Aqui vou agora. pra Aí, outra. aí eu chamei ele, Vou fazer outro acabou a rolê, sala de vamos lá. aula, ele, acabou a aula Acabou. presencial, ele me chamou lá Sim. fora, eu falei assim, professor, me explica. Eu gosto muito da parte, né, da terapia capilar, da saúde dos fios, eu quero entender mais profundo o que causa algumas patologias e displasia, né? E ele falou assim, calma, você está no caminho certo. Só que você está explorando um nicho que ninguém quer. Ó, já foi para um Olha caminho só. diferenciado. É. Aí ele falou assim, hoje em dia a estética tá em alta. De 30, 40 alunos numa sala de aula, 2 exploram o seu segmento. Ou seja, tinha um mar azul pra Bem nadar de azul. braçada. É. Exato. E aí eu falei, opa, então tá. Então eu vou aprender a fazer limpeza de pele? Vou fazer limpeza de pele. É o processo que eu tenho que cumprir? Eu vou Vou cumprir esse chegar. processo. É. Ele falou assim, tanto é que você vai ter um semestre. Só que toda faculdade que você fizer, você vai ter que fazer uma especialização. Porque, assim, é muito raso. Uhum. Se você quer se aprofundar e se especializar em Sim, algo, isso faz sim. parte.
em qualquer curso. Sim. Eu falei, tudo bem, ok, vou passar por isso. É, que até que você comentou que é difícil Sim. você achar cursos. E aí foi quando eu comecei a No Brasil. pesquisar sobre Sim. terapia capilar. E a Sim. maioria dos cursos eram assim, ó. Ah, você compra esse produto nosso pra você Tá, trabalhar. pra pra você trabalhar. E aqui você vai trabalhar isso, isso e isso. Entendi. Tipo, alopérsia, Uhum. seborreia, queda. Eu falei, tá, gente, mas eu não quero entender desse produto. Eu quero saber sobre essas doenças, dessas patologias, dessa disfunção. Eu quero saber o que causa e como trata. E como identificar que de fato é Sim, isso. pra Né? que há isso, né? Como Isso. você comentou também, a queda do cabelo pode ser N coisas. E assim, é só o primeiro fator de Primeiro que tem algo fator. errado. Uhum. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, encontrei uma escola aqui no Brasil mesmo, tem no exterior, na Europa, tem uma escola que ela é muito mais, assim, mundialmente conhecida, certificação internacional, que inclusive eram os meus planos, era fazer lá. Só que com a chegada do Pedro, eu falei, não é o momento, Sim. ir pra fora. Ah, com Sim, certeza, sim. né? E aí Com eu falei assim, certeza. vou procurar, eu esperar um pouco, depois eu vou dar continuidade por aqui. E aí, este ano, eles entraram em contato comigo. Falaram assim, Lorena, a gente tá com uma bolsa legal, você não quer participar? A gente já viu o seu interesse, já viu que você tá na área, viu que você é uma pessoa que entende um pouco. Eu falei, quero. Vou aproveitar essa Perfeito. oportunidade, é agora. É. E aí foi quando eu fiz esse curso, né? Inclusive, Certo. eu fiz o primeiro módulo já, de terapia capilar avançado. Aí, em agosto, tenho mais um módulo, que é para quem faz transplante capilar, Olha, que é esse aí. foco. E tá em alta. Olha, Tá que em alta, bacana, é. né? Então, assim, é um nicho que envolve mais a questão da saúde. Tanto é que eu Isso. trabalho aliado com alguns médicos. Eu posso trabalhar aliada com... Já tem uma nutricionista parceira, mas posso trabalhar com dermato, com nutricionista, com nutrólogo, com endocrinologista, gente. Bugou. Qual que é a palavra? Endocrinologista. Isso. Endocrinologista. É. Era isso? O endócrino. Então, assim, Endócrino. é praticamente, assim, é uma área muito vasta, só que pouco explorada. Dermato trata a pele, ponto. Ele não trata fio, a não ser que ele tenha a especialidade em pós em tricologia. E pelo fio você consegue detectar se a pessoa bebe água, se ela tá com as Tudo. vitaminas em dia. Tudo. Quando Pela estética do cabelo. Não mexa no meu Quando cabelo, ela vai faz. descobrir tudo. Quando Então, ela faz- assim, Só de olhar, ela já falou umas Sim. coisas que eu falei, você tem razão. Sim, por exemplo, ó, no curso, a gente teve atendimentos, né, no curso. E aí, num desses dias, faltou uma pessoa, a nossa coordenadora falou assim, você não quer, assim, entrar com um paciente? Eu falei, eu quero. Eu sentei, ela conseguiu identificar minha gestação inteira. Olha. Só que ela não me falou nada. E eu, né, ela tava ali, como ela tirou fotos, macro e micro. A gente faz Sim, exame com tricoscópio, faz, né, na avaliação. Tricoscópio, eu só conheço o micro. Já é trico. É trico. E aí eu falei assim, legal. Quando finalizou todo o atendimento, eu já sentia a melhora, porque eu tenho muita sensibilidade no couro. E eu falei assim, olha, que legal. E ela começou a identificar, ela falou assim, você tomou bastante remédio, né? Tomei. Você passou bastante estresse, né? Eu falei, passei. E ela falou assim, Cadê sua bola de cristal? Aí eu falei assim, como você sabe? Aí ela falou assim, simples. Aí para poder apresentar para as parceiras, né, para as alunas, e tratar identificar o protocolo, como exercer e usar nossos casos para estudo. Ela pegou minhas fotos, colocou no telão e me chamou para poder explicar o que aconteceu na minha gestação, porque ela ia explicar o que estava sendo visível ali. Olha. Aí eu falei assim, olha, eu tive o diagnóstico, tava entrando no 5º mês de gestação de... Pré-eclâmpsia? Não, deu fugir o nome. Falei. Toxoplasmose. De gato? Não, então, não é de gato, eu não tenho gato. Gente. Provavelmente de carne mal passada, porque foi um dos meus tá. desejos, Pode ser, né? pode. E aí, assim, eu tinha feito no primeiro trimestre, e a toxo tinha dado negativo. Aí, no segundo trimestre, ela virou pra mim e falou assim, eu não lembro, não achei aqui os seus exames, vamos repetir, por desencargo. Olha. Aí eu fiz positivo. Eu, não é possível, que não sei o que. Ela, não, vou pedir de novo. Daqui tá X tempo você repete. Aí eu fui e fiz de novo. Positivo. Nossa. Aí ela tava nos Estados Unidos, mandei foto dos exames. Ela falou assim, você tá com toxoplasmose, vai ter que entrar com a medicação e vou te avisar. Tratamento é caro. Putz. Pega seus documentos, vai no O posto de toxo, saúde. É. E você vai dar a entrada do seu pré-natal lá, pra você pegar a medicação.
Aí eu fiz todos aqueles processos pelo posto Processos, Sim, pelo pra poder SUS. vir a medicação. Aí eu peguei a medicação, era horrível, passava mal pra caramba. E aí Já eu comecei a tava explicar pra em ela toda meses. essa questão, né? Lá na sala de aula, explicando tudo. Ela falou assim, tá, e o que mais? Eu falei assim, então, não foi uma gravidez planejada. Aí ela falou assim, tem estresse, tem isso, tem... Ela falou, tá, e que seu filho? Aí ela falou assim, tem foto? Eu falei, tenho. Aí eu peguei meu celular, abri, mostrei a foto do Pedro. Ela falou assim, nossa, parabéns. Eu falei, vocês dois são um milagre. Olha. Olha Eu só. falei assim, sério? Ela falou assim, a toxoplasmose, na gestação, aí ela começou a falar das minhas quedas, né? Ela apresentou, justificando as minhas quedas, o tratamento, a medicação, a falta de nutrientes, porque eu tive anemia muito alta na gestação. Uhum. Aí ela falou assim, e outra, o parto em si já não é fácil por conta da medicação, porque o risco de uma hemorragia é muito grande. Sim. E seu filho tá saudável, é um milagre. Ainda mais no segundo trimestre. É porque você... Exato. E aí pegaram, aí assim, outras pessoas que estavam ali começaram a trazer relatos, né? E aí eu falei assim, caramba, a gente não tem Você não consciência. tinha noção É, do do problema. quanto era Risco, perigoso, né? do Olhando tamanho o do fio. risco. olhando o Sim, e fio olhando do o fio, cabelo. ela conseguiu, assim, Olhando eu o acabei fio do abrindo a cabelo. minha vida ali, minha intimidade, e aí foi onde a nossa coordenadora falou assim, olha, por isso terapia, porque a gente Sim. entra muito Vai além. além. Vai além. A gente conversa, Vai a pessoa além. tem que estar confortável para poder falar, porque mesmo ela não falando, você vai Você descobrir, vai descobrir, o você couro vai cabeludo ver dele é o seu a fofoqueiro. Você Gente, falou, eu nem né? imaginava, Você a gente pode nem- eu nem mentir pra mim, imaginava, mas o couro nem cabelo imaginava. E aí ela mente. começou a falar assim, medicamento, estresse, tudo acusa. Falta de nutrientes. A falta de ferro é o principal fator, é um dos principais fatores, né? De sensibilidade no couro cabeludo, é um dos principais fatores de queda capilar, né? E entre outras patologias, como a gente já conhece, é a famosa alopécia. Uhum. E aí tem as questões hormonais e tem questões derivadas por cirurgia, né? Cirurgia plástica ou uma cirurgia mesmo, Sim. o parto e assim por diante. Então, assim, tudo se engloba. Se engloba. Então, por isso que é importante a parceria com alguns médicos, por eu não ter a que até alçada você- de estar fazendo que alguns até você exames. comentou, dos exames, né? Porque aí Isso. você analisa ali e fala, mas vamos fechar com o exame de sangue. Ela não Eu não poderia tenho pedir, mas aí mas com com o parceiro parceria eu médica, consigo estar fazendo olha, é isso. muito bom E tem fazer. exames assim Parabéns. exclusivos que a gente solicita, né, para estar verificando e aprofundando em tudo isso. Você tem agenda aberta? Tem. Você já tá com a Depois agenda conversa. Já aberta? a partir do dia conversar. 10. Olha lá, você já tá com a agenda aberta? Sim. A partir do dia Não, 10? porque é um- 10 é um- do quê? Dia 10 agora. Desde o quê? 10 Que de maio. 10? 10, você vai falar É. 10 de dezembro? Ó, dia 10 ainda tem agenda. Olha! Tanto por conta É da uma parte do consulta, embelezamento. na É uma verdade. consulta. Consulta. Tanto que, assim, por conta da demanda do embelezamento, eu não consigo fazer atendimentos, assim, todos os dias, vamos dizer assim. Sim. Né? sim, Então, assim, porque eu você vou tá- determinar períodos e dias, justamente por conta da Certo. agenda. Não, Porque, assim, é uma consulta, ela leva mais ou menos 1h30. certo. Alguns casos, a gente já consegue trazer as características, o diagnóstico, né? Uhum. Ali, naquele Ali você já momento. Já consegue. consegue, porque a gente já faz o exame de contra-microscópio na própria consulta. Se for um caso de questões hormonais e assim por diante, aí então a gente provavelmente vai solicitar algum exame. Se a pessoa tiver Certo. exames recentes, até 3 meses, a gente também pode estar utilizando, tá? Então, assim, aí pode ser que eu demore um pouco para te trazer um laudo, né, vamos dizer assim, um diagnóstico mais conclusivo. E até mesmo de tratamento. Uhum. Então, assim, na consulta, por exemplo, existem regras. A pessoa tem que vir com o cabelo lavado 24 horas antes. Não né? pode lavar no dia. Não pode lavar Não, no dia, 24 senão horas compromete, antes. Compromete o resultado do exame. Então, assim, na questão, a gente faz a aplicação. A gente não usa cosméticos, são fármacos, é remédio. É diferente. É diferente. Dá para conciliar o embelezamento junto com a terapia? Sim. Dá para fazer coloração, por exemplo, terapêutica. Certo. Pessoas que têm dermatite, que têm uma certa dificuldade de estar fazendo alguns procedimentos químicos, com a terapia é possível. É possível. Então, Olha assim, que tem muita coisa que dá bacana. para tratar, Sim. né? Tem coisa que a gente consegue tratar de fato e sanar, Uhum. ou pelo menos estabilizar.
né? Eu que é vou ser um estudo de caso seu. Eu também. Vamos, eu bora. também. Bom, apesar que o meu. A gente já é, né, gente? A gente já é. Já tem, então, já a tem gente histórico ali, ó, estudo de caso coisas. Não, tem muita Lorena. coisa Falta de legal. vitamina, de falta de ferro, a sensibilidade no couro Sim. cabeludo, a queda do cabelo principalmente, N coisas. Né? Isso A queda daí de cabelo é o serve, principal, gente. né? E homens também. Homens que estão Olha, indo pra... homens E aí, que tem tá o resta um, aparecendo? Sim. Vai ficando até E o o resto resta um? Olha, sabe aquela Vai frase deixar assim, que é do chegar no carecas resta que um? elas gostam mais? É. É esse meu lema agora. Sou apta e apaixonada cada vez mais pros carecas. O Princesa fez um podcast Princesa. um tempo atrás, eu fiquei olhando assim as fotos, Ah. né? Falei, olha, tudo futuros pacientes. Olha. Ah, lá, tá vendo? É. Tá bom. Eu falei, Ah, tudo legal. futuro Tem- paciente, todo todos mundo tem calvos, cabelo, sabe? todo Todo mundo mundo, tem ficando já... Sim. Não, Mas então, os carecas têm o seu vamos- charme. Tem, eu falei assim, aí em breve, a partir de agosto, Ex-calvo. a questão do transplante também. Do transplante Também capilar. é muito você legal. gostou, Um a monte de respeito. amigos. Ai, que tá estão vendo? Eu tenho fazendo. amigos que Vários. estão... E tem que fazer terapia, tá? Muito. Tanto antes quanto Mas posso pós-transplante. falar? É Rapaz, Eu importantíssimo. já vi uns resultados de transplante capilar masculino que eu Não, achei ficou meio estranho. horrível. Ah, mas Parece foi que no o cara começo. fez uma tatuagem É no na cabeça. começo? É no Ai, começo. Jesus. Ah, é É até só porque tá aquilo cicatrizando. cicatrizar. Ah, então tá. Porque eu olhava e falava, meu Deus do céu, como... ficou bom? Não vou mentir. Não, mas é só eu acho que no 4º a 6º mês que começa a dar uma diferença, porque é quando cresce um pouquinho mais, mas demora um pouco. Porque, de fato, você transplanta o Sim, cabelo. sim. Ah, fora que é Planta super dolorido, né? O É. cabelo. Então, e dói? a terapia tem que fazer. Ah, Tem que fazer antes para poder preparar aquela pele para receber. Sim, para receber isso, o fio. o bulbo, fio. né, E depois também, é muito importante. E muitos Pra abandonam manter, para né? manter. Só que eu falo, acho que o homem, para essa questão, ele é muito mais Beleza, cuidadoso. né? É, muito mais cuidadoso que a mulher. Cuidadoso que a mulher. A mulher hoje em dia tem. É porque mega o cabelo hair. pro homem, gente, Nossa, ele é praticamente ali, ó. Eu vou raspar a cabeça e usar peruca. Olha, Ah. tem muita coisa. História pra pra- falar. Nossa, Tem Lorena, muito, muito. Lorena é... Enciclopédia. Não, e assim, a gente um conseguiu poço. fazer um apanhado ali dos temas, dos assuntos. Foi um apanhado. Né, da gestação, família, os desafios, né, como mulher, a profissão. Mas a gente tem papo aqui pra gente se aprofundar em cada um desses temas pra fazer série 1, série 2, série 3. Exato. A gente sempre Dá. fala, né, que pena que o podcast dura, assim, aproximadamente 1 hora. Porque senão a gente tinha Ficaria história pra falar tempo, aqui. Com certeza. A gente tem que fazer a versão 1, versão 2, versão 3. Tem que escolher o tema. É, Só família é. e Vamos filhos. falar só disso, É, vamos falar daqui. Só terapia capilar. É. Você precisa voltar para continuar falando de toda essa questão da terapia capilar, que eu acho interessantíssimo, porque é informativo, né? Não só para mulheres, para homens também, para tudo. E para você contar também como você conheceu o seu princeso. Exato. Que é uma história Depois incrível. Conta pra gente. A gente vai deixar aqui de spoiler para você voltar. Não, pode deixar, eu volto. Aí, pra contar a sequência. Né? A sequência É, disso aí, senão, gente. a vontade é que a gente fique falando aqui pro resto da noite, né? Sim. Mas enfim, a gente temos alguns quadros aqui para passar. É isso aí. E Veta, Vamos lá, garotada. Chegou a nossa hora agora do momento solidário. Então, roda a vinheta, produção. Vamos pro nosso quadro Garotas em Ação. Garotas do programa. Isso aí, gente. Hoje no nosso Garotas em Ação, eu vou trazer uma associação maravilhosa que é lá da minha cidade, Populina, a Associação Beneficente Anésio Siqueira. Gente, é o mais conhecido como Lar de Idosos de Populina. Cidade pequena, Lore, você achou que a sua cidade era pequena? A minha é um bairro. Populina tem 4.800 pessoas, Nossa. habitantes. ganhou. Ganhou. Ganhou, né? E conta, mesmo sendo pequena, conta com uma casa que cuida de idosos, gente. Além de ser uma casa maravilhosa, assistida pelos habitantes de Populina, pelos munícipes, conta com doação, realiza várias ações beneficentes lá. A gente faz almoço, pessoal, né? Sueli, minha querida, eles realizam almoços, eles realizam leilão de gado. Teve um leilão que passou agora, graças a Deus conseguiu arrecadar bastante coisa, mas o Lar de Idosos, gente, além de ser acolhedor, que começou lá em 1950, junto com a dona Maria Siqueira, né, conhecida como Mãezinha, ela fundou uma casa, criou uma casa para acolher pessoas que tinham alguns probleminhas
mentais. A partir daí, ela começou a acolher pessoas idosas que precisam de cuidado. Então, além de ser um lugar onde essas pessoas são cuidadas e assistidas, elas têm dignidade e têm um lar para morar em Popolina. Entendeu? Então, se você quiser participar, se você quiser conhecer mais a respeito, e principalmente a associação, o abrigo de Popolina, como popularmente é conhecido, precisa também da tua doação. Então, por favor, se você puder doar, puder ajudar, né? A chave Pix, vai ter informação do QR Code aqui do abrigo para vocês, tá? Mas a chave Pix deles é aebassiqueira@hotmail.com, vai estar na descrição do vídeo também. E o mais importante é ajudar os idosos da nossa cidade que precisam muito de carinho. Por ser uma cidade pequena, a gente sabe que os recursos são bem escassos, mas, Sueli tá fazendo cachorro-quente, vai lá e compra um cachorro-quente. Sueli tá fazendo feijoada, pensa numa feijoada maravilhosa. Vai lá, participa. Colaborar, né? Vamos colaborar junto, porque nossos idosos precisam. São 18 idosos hoje que estão sendo lá assistidos. Tenho pessoas muito conhecidas e muito próximas lá que trabalham lá, que são voluntárias, que executam todas as ações, mas a gente precisa da tua ajuda também. E vamos divulgar o nosso abrigo, gente, para toda a região. Eles precisam muito da ajuda. Leilão de gado, que sempre tem. A gente sabe que o seu Oswaldo e o Wellington sempre participam, sempre realizam. Chicão, muito obrigada, viu? Por estar sempre cuidando desses idosos aí da nossa cidade, tá? Abrigo Anésio Siqueira, hein? Popolina, gente. Muito bom. E a gente se preocupa, né, em ajudar, sempre trazendo esse Garotas em Ação. Então, se você souber de alguma instituição, ONG, famílias que ajudam, que praticam o bem e precisam de um reforço, né, de ajuda, entre em contato com a gente, passa as informações, que cada programa a gente traz um local novo pra gente divulgar e pedir ajuda, né? É isso aí, é isso aí. E já partindo aqui para fazer um resumão aqui do que foi esse episódio incrível, né, Má? É isso aí. Aprendemos um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, uma história de vida maravilhosa aí, hein, Lore? Você fala, hein? Pra caramba. Tô na profissão certa, será? Eu acho que você está na profissão certa, de fato, mas você trouxe muito conhecimento, uma experiência de vida maravilhosa, né? Sim. Para quem aí quer saber mais sobre maternidade, profissão, cuide dos seus cabelos para que eles não caiam. Mas, zona de conforto. Mas zona de coragem. Coragem. Filhos planejados ou não. É isso aí. Para vocês que estavam aqui com a gente, e te agradecer, Loure, por ter aceitado o nosso agradeço convite, vocês, meninas. viu? Garotas. Principalmente por cuidar da gente com tanto carinho, viu? Porque quando você vai lá no salão, gente, essa Loure, ela não sabe o que ela faz. Se ela mexe aqui, se ela mexe ali, mas ela é maravilhosa, viu? Gostei muito. E eu faço com muito carinho mesmo. É a gente isso. sente A gente sabe que você tem um amor nisso. Um amor em buscar conhecimento, um amor... Gosto muito do que eu faço. E a primeira coisa que me tocou que você falou foi assim, atendimento humanizado. Aonde que você vai, que você tem isso. Exato. Eu acho que as pessoas deviam cada vez mais procurar isso. É. Estar bem, buscar conhecer mais você mesmo. Sim. Buscar atingir seus limites, ir além um pouquinho. Que nem você falou, eu quero uma caneca, mas se eu quiser mais uma, se eu quiser mais alguma coisa. Exato. Né? Ir atrás e correr atrás, porque existe, gente, existe forma. Existe forma. Sair da zona de conforto, sair da zona de buscar conforto. por melhorias, crescimento. Mas sempre. a Lorena, ela Parabéns. já mora no coração das garotas. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu É que agradeço. incrível. Admiro bastante. A gente gosta e inspira, né? A gente gosta e inspira, isso aí. E agora, como não pode faltar, o nosso momento incrível, que é Isso Me Deixa Puta! Lorena, é o seguinte, Isso Me Deixa Puta é o nosso momento que a gente fala coisas que não são legais, ligadas às histórias do convidado, ao tema que a gente fala aqui no dia, né? Então, assim, de todas as histórias que você trouxe, tudo que a gente ouviu, tem muita coisa que, no meu caso, me deixa puta. Mas acho que uma delas é... Falando um pouco da sua vida pessoal, eu acho que me deixa puta é você ter um relacionamento com uma pessoa que só olha pro que ela quer, né? Então, eu quero ter um filho. Era isso que ele queria. E pra quê, né?
Exato. se não é participativo. Né? Então, assim, antes de você querer alguma coisa que envolvam outras pessoas, sejam responsáveis, né? Principalmente afetivamente. Então, isso me deixa puta. Você querer algo e não pensar no próximo. Principalmente quem tá do seu lado. É verdade. Né? Isso me deixa muito puta. Eu tenho muitas coisas, mas eu vou falar só essa. Eu vou falar na parte de filhos. Vou falar Sim. que me Fala, deixa porque puta. tu é mãe também. É. Não, mas a Carla falou muito bem. Mas, ai, gente, ninguém merece queda de cabelo pós-anestesia de um parto ou cesárea ou normal. Não dá, gente. Meu cabelo caiu demais depois que eu tive meu filho, né? E foi um parto cesárea, então... Mas não tá fazendo falta, não. Tá bem cabeludo. Tá. Não tá precisando aí de ainda, implante, tá não. aí ainda. Ai, olha, eu acho que precisa de umas vitaminas. Mas depois a gente Depois a gente vê. conversa. Depois a gente vai ver. Olha a É. consulta, olha a consulta, Aqui, olha a aqui, consulta. o que me deixa puta é eu não saber que a Lorena fazia isso. E eu tô aqui sofrendo com queda de cabelo, Tá com vendo? A tudo, comunicação fazendo- é tudo. Tá vendo? Aí, Isso ó, ela vir não no podcast. sabia. Pois é. E olha que a gente fala de tudo, hein? De tudo. Nossa Porque nossos Senhora. últimos assuntos foi mais burocrático, né? Burocrático, será? É que a gente não pode falar Não aqui. pode, hein, A off. gente não pode, é off, é off, é off. É off. Segredo. O que te É deixa off. puta? E você, de todos os De temas todos os ali? temas, eu acho que vou continuar nesse assunto, né? Eu acho que é a questão da empatia, de fato. As pessoas julgam Também. muito, sabem pouco, Oh, É, adoro né? julgar, né? Adoram verdade. julgar. Oh, Então, assim, que nem a questão da maternidade planejada e não planejada, independente, é maternidade, né? Sim. sim. E eu acho que as pessoas têm que se pôr mais no lugar do outro, buscar saber de fato o que aconteceu, né? Pra depois sair Antes julgando. de- Antes, antes. Procura Antes de saber. julgar, procura saber de fato o que é de fato, É, né? E é isso. Eu acho que se pôr no lugar do outro em primeiro lugar, sempre. Empatia, gente. Tá Falam ótimo. muito disso e praticam pouco. é verdade, você Perfeito. tem razão. Muito bom. Maravilhoso, Gostei. Muito bom. maravilhoso, maravilhoso. Veveta, e aí? Nosso próximo tema. Olha a minha cara desse Tá olhando jeito. pra cara da Maria. Ah, você tá encantadinha? Eu tô linda. Foi É? a Lorena que cuidou de mim hoje. Você tá encantadinha? É, mas nós vamos pular direto pro teu agora. E isso aí, gente. Vocês estão preparados para decidir o próximo programa, o próximo episódio? Corre gente. lá nas nossas redes sociais, no Instagram. Nós estamos divulgando aí 2 temas e vocês têm total acesso para votar e decidir qual que vocês querem assistir, qual que vocês querem ouvir. Então não perde, vai lá, faça a diferença, vai lá, vote. Nós estamos aqui ansiosos para saber o voto de vocês e qual episódio que nós vamos lançar na próxima terça-feira. Próxima terça. E me Terça. ajuda, Carlinha. Votando na semana, sexta-feira sai o resultado? Sexta-feira sai o resultado. A gente Isso. coloca a votação a partir de amanhã, quarta-feira. Então, quarta e quinta a votação. Sexta a gente coloca o resultado. E terça o episódio, o título que episódio. vocês escolheram aí. vai pro ar terça-feira, 8 horas no YouTube. E não esqueça, sua participação é importantíssima. Então não deixe de votar e de participar. Isso Muito aí. bom. E agora, a gente tem o quê? A nossa famosa frase da semana. Roda a vinheta, produção. E, como sempre, a nossa frase da semana, a gente, obviamente, traz a convidada para ler a frase da semana, que ela mais gostou aqui das nossas opções. Então, Lorena, tá contigo. Vamos lá. A vida não pergunta se você está pronta. Ela te joga no susto, sussurra. Agora você descobre do que você é capaz. Muito É bom. isso aí. muito Forte. bom. Forte, E verdadeira. Forte. Às Eu que vezes, pra diga. gente se descobrir, a gente precisa ser jogada na toca dos leões, né? E isso deixar aí. as coisas acontecerem. Focar na solução e não no problema. É Exato. isso aí. E Exato. tudo tem solução. Tudo. Tudo tem solução. Se Às tem vezes vida- não é do jeito que você Você quer, tem vida? Tem solução. tem solução. Às vezes não é do jeito que você quer, mas ela vem. Às vezes é do jeito que a gente quer, mas não na maneira, né? O É, no propósito. jeito, Às vezes no você quer, mas você não propósito. sabia que tava querendo. Exato. Não, é tipo assim, às vezes a gente quer o propósito, mas não quer passar pelo processo. É, Essa é a questão. lógico, Sempre. o processo é doloroso. Exato. Ixi, ainda mais quando... deixa quieto. Mas, gente, isso daí foi o nosso episódio de hoje. E eu venho trazer um processo dolorido que tá para nós Tá aqui. dolorido. Tá difícil Tá esse processo. O desafio dos 1000 seguidores, gente. E aí? Cadê que Galera tá parou andando de conta seguir, gotas? parou de se inscrever.
Instagram, TikTok, YouTube, hein, Tic-tac. gente? Tic-tac é o tempo que tá passando e ninguém tá curtindo a gente. E esse povo não se inscreve. Vamos lá, gente, ó. Mas nós estamos alcançando aí um número bom, mas tá faltando ainda, hein? Para vocês que vão se inscrever, ainda não se inscreveram, passa pra amiguinha cola, que dá certo também. Pra gente alcançar aí esses 1000 seguidores nessas redes sociais. Pra galera aqui pagar um mico. A Lorena vai pagar também. Mentira. A Tô cada brincando. 1000 seguidores. A um cada miquinho. 1000 seguidores, Ou em micão. cada rede miquinho. social, Ou nós vamos orangotango. pagar um mico. Mico pequeno, mico Um dourado, orangotango. Aí cada um Vai pagar de alguma forma, né? vai pagar de alguma forma. E vocês que vão escolher o mico. E quem vai pagar, se todo mundo vai pagar, isso aí. Beleza? Estamos contando com a participação de todos vocês. Isso aí. Exato. E assim, gente, com muita tristeza no coração, mas assim terminamos mais um episódio do Garotas do Programa. Quero agradecer demais vocês, ouvintes, que participam com a gente, que assistem os nossos episódios, que compartilham, que falam pra família. Muito obrigada. Vamos falar da Bubbles do Estúdio. Obrigada, produção. A gente ama vocês. Lorena, é incrível ter Ai, você obrigada, aqui. meninas. Abrilhantou ainda mais o nosso episódio. Aprendemos muito, muita inspiração. Obrigada. Que você volte mais vezes. E passa pra gente certeza. seus contatos, rede social, como as pessoas te encontram. Segue aí no Instagram. É Lorena Sadelmar, Lorena com 2 N's, mais fácil deixar aí. Vai É. Vai aparecer No escondidinho videozinho, aqui a cola, vai porque o tá. nome é chique, né? Fala devagar. Lorena. Lorena Sadelmaier. Olha, Sadelmaier. é nome É. chique, né, Sadelmaier. gente? Lorena com 2 N's, mas aí depois, né, aparece Não, no vai ter o videozinho. arrobinho. E vai ter na Isso. descrição do Vai programa. ter, então tá. vai Então ter é tudo ótimo. aí. E onde você atende? No Macherry. Aê! Nossos Nosso parceiros. parceiro. Nosso Aqui parceiro. no Rude Ramos, então. Isso, na perfeito. Alzira Então. Camargo 151. Isso aí. A Marília já sabe de cor. Rapaz, ali Já é abate cartão. Ali já. Ali é de casa, ali é de casa. Meninas, obrigada por mais um Obrigada. episódio com vocês aqui Obrigada a presente. vocês. Renatinha, tá fazendo falta, vê se volte. É, Renata. Volta não. Volta sim, eu tô com saudade da Ah, rede. até a Lorena tava perguntando de você no Tô com salão. dó pô, dela, é, coitada. Deixa ela se Tem que recuperar. tem que voltar bem e com saúde, Rê. Verdade. Isso aí. Quero se despedir, passar as redes. Isso aí. Gente, um beijo para todos vocês. Obrigada mais uma vez por mais um episódio. Eu sou a Ivete, _M Oficial. Chique, bem. Você. Ah, sou eu? Gente, obrigado, beijão, fiquem com Deus aí. Mais um episódio, meninas, Lore. Só agradecer a todos vocês. E Marília _Glenda, tô por aí. É. Eu já aproveito e já peço pra vocês também me seguirem. Sorria com _Maria. Lá eu posto tudo, minhas coisas, cada mergulho é um flash. Posta mesmo. Deixo bem participativo. E, obviamente, relembrando aqui, pedindo pra vocês seguirem a gente em Isso aí. todas as redes Sim. sociais, garotas.do_programa. Vai ter um QR Code na tela que vai direcionar para todas as nossas redes, TikTok, Spotify, Facebook, YouTube, todas as redes vocês vão encontrar tudo no único canal, que é esse QR Code que vai estar aqui na tela. Então a gente está contando muito com vocês, para vocês acompanharem e compartilharem com familiares, amigos. A gente precisa do apoio de vocês todos os dias. Isso aí. Bom, que vocês tenham uma semana incrível. Hoje é só terça-feira. Que vocês fiquem com Deus, tenham muitas conquistas, muita luz. E até terça que vem, gente. Isso aí. Um beijo, tchau, gente. tchau. Tchau, tchau, gente. Garotas do programa. Garotas do programa. Garotas do programa. Roda a vinheta. Roda a vinheta das putas.